Olá, meus queridos e amados irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você está vendo este vídeo, mas aí eu já desejo nos 3 horários para você, tá bom? Seguinte, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Davi, e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que é uma realidade que muitas vezes está sendo muitas vezes de ser pregado nos púlpitos, nas igrejas, mas é um fato, uma realidade que irá acontecer se quer o mundo queira ou não. Quer às vezes a gente esqueça ou não, mas nós crentes a gente não temos como esquecer deste fato, porque é a nossa esperança, é a nossa vida, nós se consagra para isso, nós batalhamos para isso, e é através dessa promessa, é através dessa palavra que nós estamos todos os dias nos alimentando, né? Então eu quero deixar aqui uma mensagem que está escrita em Mateus 24, né? Quando Jesus estava com os seus discípulos e ele falou sobre isso, né? Mateus 24, Mateus 24, versículo 1, ele vai nos relatar acerca que os discípulos vai mostrar a construção do templo, né? Mostrar a construção do templo. E Jesus fala que Jesus olha e diz: vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que não seja derribada, né? E aí o versículo 3, ele já nos dá um outro cenário, que é o seguinte: ele já nos dá o cenário Jesus no monte, né? No Monte das Oliveiras encontra-se Jesus. Ele vai dizer exatamente assim, o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí Jesus, recebendo essa situação, ele já dá a primeira dica, versículo 4. Ele já dá: vede que ninguém vos engane, né? Que ninguém vos engane. Ou seja, a gente tem que estar muito atentos, temos que estar muito vigilantes com todas as situações, com qualquer circunstância, para que nada venha nos enganar, né? Nada nessa vida venha nos enganar, amados. E aí o versículo 5, Jesus vai falar o porquê que ele falou, o que ele falou no versículo 4. Ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? Em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Então tá, amados, uma pausa aqui na leitura e vamos falar um pouco sobre esse assunto. Querido, olha, vejamos, atualmente, né, nós temos aí países em guerra atualmente. Não é uma guerra mundial, onde todo mundo está em guerra, mas é uma nação contra a outra. Israel contra a Palestina, a Rússia contra a Ucrânia,
Então aí nós já temos 2 relatos de guerra. Isso em questão de nação, do que foi descrito aqui, nação contra nação. Nós já vemos essa situação. Amados, isso é só o princípio. Isso é só uma das coisas. E, lógico, alguém pode olhar, ver essa mensagem que eu estou falando e talvez pensar, eu não era nem nascido ainda quando isso aconteceu, mas aí nós já tivemos a humanidade após Jesus ter voltado aos céus, o período a qual eu ainda não tinha nascido, mas após Jesus já se aconteceu 2 guerras mundiais. Não sucedeu a terceira ainda, mas já sucedeu 2 guerras mundiais. Mas Cristo não veio ainda. Mas muita coisa ainda estava para se acontecer. Muita coisa ainda estava para suceder e ainda há de acontecer. Mas abramos os nossos olhos e vejamos como está o mundo, como está a geração atual, como que está a reviravolta na mente das pessoas. Como está a situação? E aí a gente continua o texto e ele vai falar sobre isso. Versículo 9, ele vai falar o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá, vamos falar de Brasil. Tá? Vamos falar da nossa nação atual. Gente, por que tanta gente, tanta gente odeia cristão? Não é que não gostam de servir, não é que não gostam de ir a uma igreja, mas tem muita gente que odeia cristão, Por que tanta gente odeia? Por que tanta gente tem medo disso daqui? Por que tanta gente pega isso daqui e rasga e queima? Por quê? Por que tanta gente faz isso? Isso são cumprimentos. Há países no mundo que não se pode entrar com Bíblias. A perseguição, vou dar um exemplo aqui de uma localização da Índia. Na Índia não se pode ministrar a palavra do Senhor. Uma nação a qual idolatram outros deuses, a qual adora a outras coisas. Não se pode pregar, mas há o Evangelho chegando naquele lugar e pessoas se convertendo a Cristo por amor do seu nome. Temos um exemplo de um lugar que é muito escasso, um lugar que é muito perseguido por cristão, em Moçambique, na África e tantos outros lugares da África ali, a qual é mais difícil de se chegar à mensagem do Senhor Jesus e muitas perseguições por amor ao nome de Jesus, por estar sendo ministrado a palavra do Senhor Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus falou que seríamos odiados. Jesus falou que seríamos perseguidos. Jesus falou que iriam nos matar. Jesus falou para os discípulos que iriam matar eles, que iriam matar os discípulos. Eles seriam perseguidos, eles seriam odiados, que iriam matar os seus discípulos por amor ao seu nome. Vede, querido, todos que andaram com Jesus já não estão mais aqui.
já morreram. Pedro morreu, Estevão morreu, João morreu, tantos outros morreram. Mas a mensagem foi pregada, a mensagem está sendo ministrada, a mensagem está sendo chegada a muitas e muitas pessoas, a muitos e muitos ouvidos. Querido, eu creio muito nisso, que a cada minuto que se passa, nós estamos mais perto de ouvir o som da trombeta soar. Mas queira estar com Cristo. Queira estar com Cristo. Queira estar com Cristo. Vamos continuar a leitura. Versículo 10. E é aí um ponto-chave que quando eu vi o versículo 10 de Mateus 24, eu vi algo surreal. Que, meu Deus, são coisas inacreditáveis. Não dá pra... Meu Deus, vamos ler o versículo 10. Diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Eu estou lendo na atualização ARA, Almeida Revista Atualizada, tá? Talvez esteja acompanhando nenhuma outra tradução, talvez seja um pouco diferente, mas a tradução que eu estou lendo é a Almeida Revista Atualizada. E vamos continuar. Versículo 3. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todos as nações. Então virá o fim. Amados, seguinte, o versículo 10 me chamou a atenção a respeito dessa situação do se escandalizar. E eu quero relatar dois escândalos assim, né? Um dos escândalos que eu quero relatar é justamente o fato de há pessoas que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, e acabam escandalizando o nome do Senhor por suas atitudes, por coisas que cometem, e o Evangelho se escandaliza por isso. Um segundo fato de escândalo, infelizmente, amados, meu Deus, eu particularmente, eu fico assim, meu Jesus, como que uma situação a gente olha e não dá-se para aceitar, meus. Não dá-se para entender essa situação, a cabeça que está a humanidade. Sabe, queridos, atualmente a gente vê aí a situação de pessoas querendo tirar vidas de um ser que não tem um mínimo de defesa, um ser que está no útero, mas ele já tem vida. Olha o escândalo.
De onde já se viu uma situação dessa ser legal? Uma situação dessa ser legalizada, tá? Ser legalizada a morte de um embrião. Amados, e certo que isso já se sucedia, já se tinha desde o Antigo Testamento essa questão da homossexualidade. Nós vemos o exemplo lá quando os anjos foram à casa de Ló. Nós vemos que 2 homens queriam possuir os anjos que estavam na casa de Ló, porque eram homens belos. Ou seja, a homossexualidade já reinava naquele tempo. Nós vemos isso em outras passagens, que o próprio Deus já está condenando a homossexualidade, que homem não se deitará com homem e mulher não se deitará com mulher. Ou seja, um fato de homossexualidade já existia há muito tempo, já existe há muito tempo, antes mesmo de Cristo vir à Terra, já se existia. Antes de Cristo ter vindo e ter pagado o preço, ter feito todo, ter pagado o preço dos nossos erros, das nossas falhas. Antes de todo esse processo, já existia. Mas olhemos a situação. Amados, é uma comunidade, que colocam assim, é uma comunidade que a gente olha e a gente fica entendendo o que significa cada letra dessa. O que é essa situação? O que é isso? Como se dá-se para entender-se essa situação? Aí o que se sucede? Além de ser criado uma comunidade para essas pessoas, além de ser criado entre aspas, um pouco de lei para essas pessoas, uma legalização para esse tipo de pessoa, a qual eu conheço pessoas dessa situação, mas é aquela coisa, uma coisa é eu conhecer e respeitar a ela, outra coisa é eu concordar com o erro e a falha dela. E isso não, eu não posso concordar. Pelo contrário, sempre falo sobre o amor de Jesus. E aí, quando as pessoas ouvem, é uma coisa que vem o escândalo na questão do Evangelho, é que as pessoas olham para o amor de Jesus, o amor de Jesus, né? O amor de Jesus, o amor, tá. Mas Jesus combate o pecado, amados. Né? Jesus combate o pecado. Jesus combate a minha falha, a tua falha. Ele nos corrige. Ele puxa na nossa orelha quando a gente erra. Sabe, eu levei puxão de orelha na minha infância pelos meus erros. Apanhei pelos meus erros. Como filho, como neto. Fui corrigido. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E isso é bíblico. Tá? Provérbios fala sobre a correção dos filhos, dos pais aos filhos, que é necessário corrigir. E Jesus, ele corrige também. Sabe por que ele corrige? A própria Bíblia vai dizer. Ele corrige porque ele te ama. Ele corrige porque ele me ama. Mas na hora do castigo ele vai castigar. Sabe, na hora que ele puxa na tua orelha, é para tu mudar de direção. Não é para ele puxar na tua orelha e você continuar no mesmo erro, não. Não é para eu continuar no mesmo erro, não. Ele corrige para eu aprender, para você aprender. As correções que eu obtive na minha infância, lógico, não é agradável.
Ninguém gosta. Não tem uma criança, um adolescente que é corrigido que goste. Mas eu louvo a Deus, porque todas essas correções me fizeram ser quem eu sou hoje. Não em tamanho físico, porque eu sou baixinho, assim, nem tanto, mas sou baixo, alturazinha de 1,63, mas na formação de caráter, na formação de procurar ser homem de caráter, homem de responsabilidade. Hoje eu agradeço a Deus, agradeço a minha tia, agradeço a minha avó que me criaram com todas as situações, me corrigiram, recebi correção de meu pai, não recebi correção de minha mãe porque não fui criado por ela, fui criado pela minha tia e pela minha avó, mãe e irmã do meu pai. Eu agradeço por tudo isso, porque me formaram hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, elas olham para esse pequeno servo e veem o trabalho, e veem o esforço que elas tiveram, e pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, capacitaram. Quantos filhos hoje, amados, por questão de muito amor e pouca correção, muitos filhos que talvez não apanharam em sua infância, não apanharam na sua adolescência, hoje são homens, hoje são mulheres, e que muitas vezes gritam com os pais, batem nos pais, desrespeitam seus pais. Por causa de quê? Por causa de muito amor, pouca correção. Eu particularmente fico muito entristecido quando eu vejo isso. Eu fico muito entristecido quando eu vejo isso. Um pai e uma mãe sendo gritado por um filho. Sabe, amados, isso me indigna, isso me ira. Fico com um coração apertado de olhar e dizer, meu Deus, meu Cristo. Eu vejo na situação assim e eu logo quando eu vejo essa situação, eu me lembro logo da primeira promessa de Jesus, primeiro mandamento com promessa. Obedecer pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. É um mandamento com promessa. Se você obedece pai e mãe, se você obedece aos seus educadores, meu querido, você vai viver muito na terra. Você vai viver muito na terra. Eu tenho um exemplo disso de um irmão meu. Hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, esse ano de 2024, eu, pela graça e misericórdia, eu completo 28 anos de idade. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu completo 28. Mas eu tive um irmão meu que só sobreviveu até os 30. Agora olha o passado. Uma pessoa que nunca quis escutar ninguém. Quis viver segundo o mundo. Aos prazeres do mundo. Aos prazeres da droga. A viver na rua. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus pela minha vida. Por tudo que o Senhor fez.
e há de fazer mais e mais em mim e através de mim. Como estávamos falando no versículo 10, escândalos. Amados, é escândalo por cima de escândalo. Como que uma pessoa vai olhar para essa situação de homem com homem ser normal, mulher com mulher ser normal, e aí virou uma patifaria grande do negócio, que eu olho e eu digo, meu Deus, não dá. Não dá. Amados, eu vi um fato no Instagram que eu fiquei, meu Cristo. O mundo sabe que, o mundo em geral, sabe que quem engravida é a mulher, né? Quem gera filho é a mulher, porque a mulher tem útero. E aí eu vi um fato de escândalo de uma situação conhecido como um casal transconcentrado. Nem sabia disso. Fiquei sabendo quando eu vi isso. Casal transconcentrado. E aí a pessoa se explicou. Né? O casal se explicou. O que acontece? É uma mulher trans, ou seja, um homem, uma mulher trans, um homem trans e uma mulher trans. Ou seja, na situação, um homem que tem algumas características de mulher, em questão de fisionomia, porque foi montado, porém suas partes é de homem, e uma mulher que se desenvolveu para homem, mas que ela é mulher, que ela tem útero. Estão casados, não estão juntos, e aí o homem que está gerando o filho, o homem transexual, né? Que na verdade é uma mulher. Para você entender, talvez nem você esteja entendendo o que eu estou falando. Na realidade que o fato é que tá como a origem, a mulher está gerando filho, mas ela se identifica como homem. Só isso. Ela se veste como homem, mas ela é mulher e está gerando filho. Aí o filho, quando nascer, vai chamar a mãe de pai e o pai de mãe, para poder dizer que o homem gerou o menino. Esse é o segundo fato que eu vejo na internet. Vai entender a situação. Vai procurar entender. Acabaram voltando para o início. Talvez, acho que talvez nem o diabo tá entendendo. Não sei. Talvez se eu e você não entende, não sei. Mas há uma mudança radical na mente das pessoas que a gente olha e diz, meu Deus. Faz igual aquela coisa, né? Às vezes quando a gente vai olhar os comentários, aí a gente vê um certo comentário. Alexa, toca a última trombeta. Toca a trombeta. Porque, amados, não dá. É escândalo por cima de escândalos. Meu Cristo. Escandalização demais. E quando a gente olha e vê, olha para Mateus 24 até o versículo 14, a gente vê o finalzinho do versículo 14 e diz que depois que todo o evangelho for pregado sobre todo mundo, então virá o fim. Continuar aqui a leitura, e o versículo 15 vai falar um pouco da grande tribulação.
versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aí vem um ai. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Grande dor será. Grande dor será. Eu olho para o versículo 19, falando sobre as gestantes e das que estão amamentando. E é um período de tribulação, né? Eu conheço uma pessoa que ela teve, né, chegou a sentir um pouco dessa dor de perder filho. Um filho que ela perdeu acabou nascendo após. Houve uma outra filha que não se completou todo o crânio dela, né, a microcefalia. E aí durante a gestação dela, os médicos já queriam retirá-la. Esse foi um fato que ela me contou. Os médicos já queriam retirá-la e ela disse: não vai retirar. Ela vai terminar todo o período de gestação dela. Ou seja, na mente e no coração daquela mãe ainda existia uma esperança de que a sua filha completasse, né, todo o crânio dela. Ainda existia esperança, porque é necessário ter fé. E se assim o Senhor quisesse, ela poderia sim ter formado todo o crânio dela, toda a formação da sua cabeça. Mas ela não aceitou matar a criança no ventre dela. Não aceitou retirar a criança estando no ventre dela. Então a criança nasceu e morreu. E aí veio a questão da dor. Mas ela não retirou. Durante um período ainda que não era o período certo. Quando eu olho para o versículo 19, eu vejo isso. O fato de que, imagina uma mãe está amamentando seu filho e perde, some, está no ventre e pensa por algum momento acabou seu filho, acabou seu embrião, né? Por isso que eu digo, é uma vida estando ainda do ventre, é uma vida, já tem vida, o coração já bate, está sendo formado, mas já é uma vida, tá? O versículo 20 é um fato bem interessante para muitos crentes. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Até agora ninguém passou por tribulação, querido. Até chegar a essa data que há de acontecer. Ter tribulação que nem Jesus está falando, não. Tá?
versículo 23. Ele vai dizer assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei ali, ei-lo ali, não acrediteis. Não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, olha, para enganar, se possível, até os próprios eleitos do Senhor. Até os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Ou seja, Jesus está dando um alerta. Vai chegar pessoas que vão dizer, o Cristo está ali. Olha o Cristo. Ei, vamos ali, o Cristo está ali. Por quê? Bom, aí você pergunta, mas por que você diz que Cristo está ali? Com tantos sinais e maravilhas que está sendo operado, como que não é Ele? Como que não pode ser Ele? Só pode ser Ele. Jesus está dizendo, olha, que eu já tenho predito isso. Eu já estou afirmando para vocês que isso vai acontecer. Eu já estou premeditando para você que isso vai acontecer. Então, fica alerta, porque eu não vou vir assim. A minha vinda é de outra forma, filho. Minha vinda é de outra forma, tá? Eu não vou vir operando mais sinais e maravilhas no meio do povo, estando dentro dos templos, não. Jesus opera sinais e maravilhas hoje? Sim. Através dos seus servos, através dos seus pastores? Sim. Através da imposição de mãos, derramando cura, bênçãos, milagres? Sim, Jesus opera milagres hoje, mas Jesus está dizendo que vai vir uma situação de que pessoas irão dizer que Cristo está ali por conta que aquele é o Cristo. Não é que Cristo está naquele lugar, é que aquele é o Cristo, aquela pessoa em si, em carne, é Cristo. Por conta dos sinais e prodígios que ele opera. Jesus está dizendo, não sou eu não sou essa pessoa. Versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ele ali no interior da casa, não acrediteis. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus disse antes de ter subido aos céus aos seus discípulos e até hoje e está-se de alerta para nós. Que vai suceder, tá? Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tá? Jesus está dizendo que a sua vinda, ela não vai ser algo relativo. A vinda dele não vai ser algo que ele vai estar em um lugar e vai ser necessário alguém chamá-lo para aquele lugar. Não vai ser necessário alguém proclamar que ele está naquele lugar. Ele vai dizer, não, a minha vinda, ela será extraordinária. Porque quando eu vier, ela vai ser igual um relâmpago. Quando se mostra no ocidente, se mostra no oriente e se mostra até o ocidente. Se Jesus está dizendo, quando eu vim, ele vai ser global. Todo olho verá. Toda língua vai confessar que sou o Senhor. Vai ser alguém que vai dizer, olha o Filho ali. Jesus está ali. O Cristo está ali. Não, todo mundo vai olhar e vai dizer que Ele é o Senhor. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses poderes do céu que é interessante, mas é um outro assunto, tá? Os poderes dos céus serão abalados. É um assunto forte esse negócio dos céus aqui. Depois a gente tem que estudar um pouquinho sobre a questão dos 3 céus. Mas é forte quando ele fala sobre isso daqui,
e os poderes dos céus serão abalados. E meu amigo, esteja atento, porque a hora vem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que a versão aqui tá um pouquinho diferente. Meu Deus. Um grande clangor de trombeta. É isso mesmo. Meu amigo, a cada dia se aproxima mais desse dia. Jesus exorta a vigilância ainda em Mateus 24. Jesus exorta sobre isso. Ele vai falar uma seguinte parábola do versículo 32 a seguir, sobre a parábola da figueira. E logo após ele vai falar sobre a vigilância para nós estarmos atentos a isso. Estarmos com os nossos ouvidos atentos, porque a qualquer momento ele virá. A qualquer momento ele virá. O versículo, para você ter uma ideia, o versículo 24, ele fala sobre a vinda do Filho, ele fala sobre a grande tribulação. Ele vem falar da parábola da figueira. Ele vai falar... Eu vou ler para vocês, para ficar melhor da gente entender, já que eu já entrei no assunto. Vamos pegar aqui logo o texto logo de Mateus 24 todo. Versículo 32, quando ele começa a falar da figueira, ele vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, e aí é um alerta justamente para a vinda dele, tá? Ele dá essa parábola, mas ainda na situação da figueira. Jesus, ele é um ótimo contador de história. Ele conta história em parábolas que aí você tem que estar ligado no espírito para entender o que ele está falando, para entender o que ele está querendo dizer através daquela mensagem. Que sempre quando Jesus estava pregando, sempre os fariseus, os escribas que estavam ali sempre de olho para ver alguma gafe de Jesus, algum erro de Jesus, para poder depois apontá-los. Então, muitas vezes que Jesus estava ministrando, que apareciam essas pessoas e aí Jesus contava-se uma parábola, uma história de uma forma diferente, aí eles não entendiam. Tanto que alguns discípulos ficavam desapercebidos e também não entendiam e depois iam perguntar para Jesus o que ele quis dizer com aquilo, com aquela mensagem. E Jesus, em particular, explicava para eles sobre isso. Tá? Vamos ver aqui a figueira. Jesus vai dizer: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Isso é questão temporal, né? Cada tempo aqui na Terra. Que a gente sabe quando está sucedendo, a gente olha, tá chegando o verão por conta da folha tá assim, tá chegando a primavera, porque as flores já estão brotando. E aí Jesus vai continuar. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Tá? Eu vou dizer só. Assim como você olha para a figueira e vê quando os seus ramos estão se renovando e as folhas estão brotando, você sabe que está próximo o verão.
por conta desse período que a planta está passando. Então, quando tudo isso acontecer, tudo isso que ele contou, até o versículo 31, as coisas que iriam acontecer, que estão acontecendo, e vão acontecer ainda muitas coisas, Jesus está dizendo, então quando vós vedes todas essas coisas, sabeis que está fim próximo. Sabeis que o fim está próximo. Tá? Através disso. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus, a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Porém a minha promessa não vai passar. Porém tudo que eu estou dizendo não vai passar. Tudo isso vai se concretizar. Mas as minhas palavras, não, ainda tem uma coisa ainda para falar. Minhas palavras não vão acabar. Jesus está dizendo isso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, na consequência de filho, está dizendo, nem eu sei. Nem eu, no momento, sei quando que eu vou voltar. Eu vou voltar aos céus. Mas qual o momento que eu vou voltar, eu também não sei no momento. Mas o Pai sabe. Na consequência de filho, ele não sabia, mas na consequência de pai, ele sabe. Na consciência de pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como eram os dias de Noé? Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha isso. Ninguém vai perceber. Porém, ele vai dizer, porém, estarão dois no campo. Um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ai, ai meu querido. Ai, ai, ai. Ai de mim, ai de vós, ai da humanidade. Ai de nós, se não estivermos vigilantes, se não estivermos alicerçados com o Senhor. Ai de mim, se eu não estiver ligado com o Senhor. E em algum momento o filho há de vir e eu não estar preparado, eu estar desapercebido, e aí era uma vez. Era uma vez. Eu escutei de uma certa pessoa uma vez que estava afastada e eu conversando com ela, falando do evangelho para ela, e aí ela relatou algo que tem lá em Apocalipse. A respeito de uma segunda oportunidade, né, após a sessão da igreja
aos céus após o arrebatamento da igreja, que a igreja será arrebatada e irá estar com Cristo. E aí a humanidade passará por um período de grande tribulação, em que a igreja não vai mais estar aqui e muitos irão querer se matar, mas não vai ter morte, e toda aquela tribulação que fala em Apocalipse. Porém, a igreja não está mais na terra, a igreja está com Cristo. Porém, ainda há de ter aqueles que um dia se afastaram da presença do Senhor Jesus e ficaram. E a Bíblia relata que Apocalipse vai relatar que eles nesse período vão ser fiéis. Olha que interessante. Esses serão fiéis, não vão aceitar a marca da besta, vão passar por situações de perseguição durante esse período. E aí tem uma segunda oportunidade. Isso é segundo Apocalipse, tá? E aí essa pessoa falou sobre isso, né? Mas Apocalipse fala sobre após a grande tribulação e tudo mais. Quando Cristo vem com a igreja, tem isso e tal. Eu disse, interessante. Mas o que você acha melhor? Hoje você tem a graça de Deus. Hoje você tem a liberdade. Hoje você tem a oportunidade de olhar para situações e tomar uma decisão de seguir a Cristo hoje, renunciar o pecado, as consequências deste mal hoje. O que você acha melhor? Entregar-se hoje e estar com Cristo e não passar por essa turbulência, por essa grande tribulação, por esse grande tormento e esperar até que Cristo venha com a igreja? E aí fica a reflexão na mente da pessoa, né? Porque hoje eu tenho a oportunidade de estar procurando renunciar ao pecado, estar procurando renunciar o meu eu, estar procurando renunciar a minha carne. Tudo isso. Hoje eu tenho a oportunidade. Hoje eu tenho a escolha. Eu olho, não, mas após a tribulação ainda há uma chance. Ainda há uma esperança. Tá, meu querido, mas você tem a oportunidade de não passar por isso. Você tem o privilégio de não passar por isso. Olha que prazer imenso. Renuncia hoje. Entregue a vida a Cristo hoje. E renuncia ao pecado hoje. Porque hoje nós temos a oportunidade. O fim está cada vez mais próximo, querido. Arrebatamento é uma realidade. Quer o mundo acredite ou não, arrebatamento é uma realidade. A vinda do Filho será por todo mundo, mas o arrebatamento é só para os escolhidos. O arrebatamento é para aqueles que estão procurando renunciar. Aqueles que estão renunciando, procurando viver em santificação, se santificando, se limpando, procurando se limpar. A cada dia, arrebatamento serão para essas pessoas. E aí vem a situação. Há tanto tempo vocês falam que esse Cristo vem. Há tanto tempo vocês falam a mesma coisa. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ele não voltou ainda. Meu querido. Noé também pregou por muitos anos. E era Noé sozinho, viu? Era Noé sozinho pregando para uma multidão de gente. Dizendo, vai chover. Vai chover. Vai vir um dilúvio aí. Vai vir um dilúvio. Deus me mandou construir uma arca.
Deus me mandou construir um barco. Seguinte, eu estou construindo juntamente com os meus filhos. E aí, Noé, e vou falar aqui um pouquinho na linguagem cearense. Quem sabe eu sou cearense. Noé pegou aquela cambada de homem que tinha em casa e disse: bota todo mundo acordando cedo. Que nós vamos começar a construir o barco. O arquiteto, me deu todas as medidas e nós vamos construir um barco grande. A situação o barco é para todo mundo. Quem quiser vir, vem. A mensagem vai ser pregada. E o barco vai ser construído. A mensagem vai ser pregada e o barco vai ser construído. E não é pregando. Vem um dilúvio. Noé, homem do céu, tu tá ficando gaga, velho. Véi, vai cuidar das tuas coisas. Tua idade já tá ficando gaga. Tá perdendo a cabeça já. Noé, tem um bocado de tempo que não chove, mano. Você tá ficando doido. Não vai chover não. Nem garoa, não. Nem lebrinar, garoar, lebrinar, tudo a mesma coisa, né? Mas cada estado tem a sua situação. São Paulo é garoar. No Nordeste é lebrinar, as outras regiões eu não sei. É a neblina, né? Enfim, tudo isso é cair chuva do céu. Não vai chover não. Foram 100 anos de ministração de Noé. Aí a Bíblia diz até que o dia em que Noé entrou na arca, chegou um momento em que Deus se revelou para Noé e disse: é o seguinte, entra na arca tu e a tua família. Os bichos já tinham tudo entrado. Agora entra tu e a tua família. Pega tu e a tua família. Entra na arca. Noé entrou na arca, fechou a porta, Deus selou por fora. Disse: pronto. Ninguém entra agora, ninguém sai. Agora é água. Aí pensa que não, é chuva. Chovendo. Tá chovendo. E o outro olha, tá chovendo. Tá lebrinando, tá garoando, tá caindo água. Rapaz, será que o Noé tinha razão? Tá chovendo. Então, aí vamos colocar naquela situação, né? Começa a lebrinazinha. Pensa que não, ela vai engrossando. Pensa que não tá aquele chuveiro naquela potência, pô. O negócio começa a encher. Ninguém tem abrigo. Corre pra onde Noé tava construindo o barco. Eita! Noé entrou, ninguém nem viu. O povo querendo entrar, mas agora é tarde. Enquanto a porta estava aberta, ninguém queria. Enquanto a porta estava aberta, Noé era doido. Noé era lelé da cuca. Meu amigo. Eu e você, homens e mulheres de Deus, não podemos cansar. Noé pregou por tanto tempo, nós vamos pregar. Nós vamos proclamar: Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus quer vir buscar um povo. Ele não quer buscar só eu, não. Ele quer buscar você também. E eu quero que você esteja comigo lá. E aí, vai ou não vai? Vambora, meu amigo. Porque pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Tome a decisão. Enquanto Jesus não vem, nós estamos pregando o evangelho para essas pessoas. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Então a mensagem vai ser essa: Jesus está voltando. Olha para a situação e aí você vai jogar na cara dele os escândalos, as situações. Meu amigo, você acha que isso é normal?
Você acha que isso é normal? Não é não, meu querido. Não é. E o dilúvio veio. Hoje, a porta do céu está aberta para toda a humanidade. Mas só vai entrar naquele lugar aqueles que estão ligadinhos com o Senhor dos céus, aqueles que não vão deixar se enganar, porque a qualquer momento nós podemos simplesmente sumir. E aí vai sair notícia em tudo quanto é canto. Olha, sumiu gente, hein? Rapaz, de tantos milhões de habitantes sumiram milhões. Vamos colocar um exemplo de 2 milhões sumiu 1 milhão. De 2 milhões sumiu 1 milhão e 200 mil. Menino, cadê as crianças da escola? Professores, educadores apavorados, alguns professores arrebatados, outros professores deixados, coordenadores levados, coordenadores deixados. Sumiu o povo. Você sabia que nos Estados Unidos, companhias aéreas, olha para você ver, nos Estados Unidos, companhias aéreas, quando se colocam, é um piloto e um copiloto, o que acontece? Se um piloto é crente, vamos colocar, se o comandante, né, que é o chefe, se o comandante é crente, o copiloto tem que ser um não crente, que para o avião não cair. Já imaginou? 2 pilotos crentes pilotando um avião. Tripulação, mais 6 pessoas na tripulação, que são os comissários de bordo. E vamos colocar aí 200 pessoas em uma aeronave dessa. 200 pessoas, 50 dela é crente. Mas já de 150 não crentes. Temos aí 150 pessoas que, se acaso 2 pilotos forem crentes, ou se de repente o copiloto se converter na viagem e Jesus arrebatar, serão 150 pessoas que irão morrer. E aí, quando forem contar, cadê? Tá faltando gente, que não foi encontrado corpo, foi encontrado roupa, mas não foi encontrado corpo. Piloto e copiloto não foram encontrados. Minha querida, que grande notícia será? E será mundial. Em todos os jornais, de todas as nações, muitas pessoas irão sumir. Muitas pessoas irão estar com Cristo na glória, glorificando e exaltando, dizendo: Santo, Santo, Santo és tu, Jesus. Santo, Santo, Santo. Quanto que eu esperei por esse momento, quanto eu esperei abraçar o meu Jesus. Por quanto tempo eu esperei este momento de glória, este momento de alegria, este momento de estar neste lugar que foi tão desejado ao meu coração, que foi tão desejado por mim. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado por estar neste lugar. Obrigado pelo teu amor que nunca me abandonou enquanto estive na terra. Obrigado por nunca ter me deixado nos momentos difíceis que passei na terra quanto ser humano. Obrigado, Jesus, valeu a pena passar por tudo isso, porque hoje eu regozijo do prazer de estar contigo,
do prazer de te conhecer pessoalmente, do prazer de te abraçar, do prazer de te amar cara a cara, do prazer de agora conviver eternamente contigo. Ai, amados, que dia glorioso será para nós. Que dia glorioso será para nós. Estejamos com os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos a tudo isso. Vejamos a Cristo. Às vezes sermos servidos por Ele, se alegrando com que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado por isso. Deus tenha falado ao seu coração, que você possa refletir um pouco sobre isso. Bom, eu queria ter falado menos tempo, mas Deus se empolgou tudo. Foi a situação dele. Espero que você saiba desfrutar de tudo isso. Bom, Deus te abençoe. Que o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz. Que o amor do Senhor Jesus esteja com você desde agora, para todo sempre. Amém? Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Maravilhado está